Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @portuguescomletícia e conheça a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem um curso completíssimo de língua portuguesa, com videoaulas exclusivas, materiais de estudos, listas de exercícios, tudo para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. Vai lá conhecer! A aula de hoje é mais um teste, eu sei que vocês estão adorando os testes. Se você ainda não fez nenhum, a gente tem um teste sobre conhecimentos básicos de língua portuguesa, teste sobre crase, teste sobre classes de palavras e hoje é um teste sobre acentuação. Então já pega o seu caderno, pega a sua caneta, vamos anotar para você contabilizar quantos acertos você vai ter. Para esse teste, eu preparei 7 questões e essas questões são importantes porque elas contemplam mudanças da última reforma ortográfica. Vamos à primeira questão. O espaço inocentou o outro espaço. Como se escrevem as palavras júri e réu? Eu tenho aqui a alternativa A, júri, réu, sem acento nenhum. Alternativa B, júri com acento no I e réu com acento no E. C, júri com acento no U e réu sem acento. E D, júri com acento no U e réu com acento no E. O júri com acento no U, porque todas as paroxítonas terminadas em I são acentuadas. Isso quer dizer que júri, a mais forte é a sílaba ju e essa palavra termina com a letra I, deve ser, portanto, acentuada. Inocentou o réu, réu com acento agudo no E, por ser uma monossílaba, uma palavra monossílaba com ditongo aberto. El é, portanto, acentuada. A alternativa correta é a letra D. O júri, com acento no U, inocentou o réu com acento no E. Questão 2. A palavra que não deve ser acentuada é letra A, herói, letra B, heróico, letra C, fôlego ou letra D, órfão. A palavra que não deve ser acentuada é letra A, herói. Herói deve ser acentuada, porque aqui eu tenho um ditongo aberto, oi, numa palavra que é oxítona. Então, nesse caso, a palavra deve ser acentuada. Letra B, heróico. Heróico não. Herói tem acento, mas heróico não tem acento, porque o ditongo aberto oi está numa palavra que é paroxítona. A reforma ortográfica alterou, portanto, a acentuação dos ditongos abertos apenas em palavras paroxítonas. Nas palavras oxítonas, que é o caso de herói, não foi alterado. Letra C. Fôlego. Fôlego é uma palavra proparoxítona que, como todas as outras proparoxítonas, deve ser acentuada. Está corretíssimo. E por fim, letra D, órfão. Órfão é uma paroxítona terminada em ão. As paroxítonas terminadas em ão são acentuadas. Então, aqui, a única alternativa que não deve ser acentuada é a letra B, heróico. Heróico perdeu o acento na última reforma ortográfica. Questão 3 é também de completar. Eles, espaço, maldade em tudo. Letra A, vem com 2 Es. Letra B, vem com 2 Es e acento circunflexo no primeiro E. Letra C, vem com um E só, sem acento. E letra D, vem com um E e acento circunflexo. Eles veem maldade em tudo. Observe que aqui é o verbo ver. O verbo ver, na terceira pessoa do plural, ele é escrito com 2 Es.
Até a última reforma ortográfica, ele era escrito com 2 Es e acento circunflexo no primeiro E. Entretanto, a última reforma ortográfica tirou esse acento circunflexo do verbo ver na terceira pessoa do plural. Então, o correto é eles veem, maldade em tudo, com 2 Es e sem acento. A alternativa correta é a letra A. E assim como o verbo ver, os verbos ler e crer também perderam o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Então, não tem mais esse acento circunflexo quando eu tenho duas vogais iguais, dobradas. Aí depois eu tenho que gravar, não esquece. A gente tem uma aula sobre acentuação aqui no canal. Nananã. Questão 4. Olha, essa é bem parecida com a anterior. Vamos lá. Os funcionários, espaço, sempre de transporte público. Aqui eu tenho letra A, vem com 2 Es sem acento. Letra B, vem com 2 Es com acento circunflexo no primeiro E. Letra C, vem com um E só sem acento. E letra D, vem com um E só e com acento circunflexo. Será que essa questão é igualzinha à questão anterior? E a quarta questão, eu tinha falado que era muito parecida com a questão anterior, eu coloquei até as mesmas alternativas justamente para confundir você. Vamos ver se você caiu na minha pegadinha. Os funcionários vêm sempre de transporte público. Se na questão número 3 o verbo era ver, aqui na questão 4 o verbo não é ver, é o verbo vir, no sentido de chegar. Então, aqui o verbo é diferente, a alternativa também será diferente. Os funcionários vêm sempre de transporte público, o verbo vir na terceira pessoa do plural não é grafado com 2 Es, com apenas um E e acento circunflexo para indicar o plural. Os funcionários vêm sempre de transporte público, um único E com acento circunflexo indicando o plural. A alternativa correta, letra D. E lembrando, gente, que aqui no canal Português com Letícia tem uma aula completíssima sobre acentuação. Então, se você ainda não assistiu a essa aula, eu vou deixar o link na descrição para a hora que você terminar o teste, assistir a aula. Agora vamos para a quinta questão. Vocês estão anotando, né, as respostas de vocês para depois contar pra gente o número de acertos. Vamos lá, quinta questão. Todas as palavras foram acentuadas corretamente na alternativa. Letra A, país, juiz e táxis. Letra B, joia, feiura e saúde. Letra C, cowboy, raízes também. E por fim, letra D, Nobel, nível e raiz. E aí, qual a alternativa que apresenta todas as palavras acentuadas corretamente? Vamos lá. Letra A. País. País tem acento sim, porque é um hiato, né? O A e o I formam um hiato, porque são duas vogais em sílabas separadas. Quando eu tenho um hiato seguido de S, eu acentuo normalmente. Então, país, acento correto. Juiz, é uma palavra muito parecida com país, né? Eu tenho o hiato também aí, duas vogais em sílabas separadas, o U e o I. A mais forte é sim o I. Entretanto, quando é seguida de S, o hiato seguido de S, ele é acentuado, no caso de país. Mas, se o hiato for seguido de Z, como é o caso de juiz, não deve ser acentuado. Portanto, juiz não tem acento, já está errado. Táxis está correto. Então, táxis é uma paroxítona terminada em I, seguida de S. Então, tem acento sim. Táxis está correto. Letra B. Joia, já começamos aí com uma palavra que não deveria ser acentuada. Ah, mas joia tem acento, não tem, professora? Tinha. Então, esse acento de joia, ele caiu na última reforma ortográfica, pelo motivo que eu falei lá no começo da aula. A reforma ortográfica mexeu com a acentuação dos ditongos abertos em palavras paroxítonas, que é o caso de joia. Se você parar a sílaba de joia, fica jói. Então, é uma palavra paroxítona. Esse ditongo aberto está na posição de paroxítona, né? Ou seja, na penúltima sílaba. Então, não tem mais acento joia.
Feiura. Feiura não tem acento. Ah, professora, mas não tem acento pela regra dos hiatos? O U tá aí sozinho? Sim, teria acento. Entretanto, a regra dos hiatos apresenta uma exceção. E a exceção é quando o hiato ele está precedido de um ditongo, que é o caso de fei, feia e o i é um ditongo. O hiato não deve ser acentuado. Então, feiura é uma exceção, é uma palavra que é exceção à regra dos hiatos, não é acentuado. E por fim, saúde. Saúde é a única palavra dessa alternativa que deve ser acentuada, foi acentuada corretamente por ser um hiato. Então, não está dentro de exceção nenhuma do hiato, saúde é acentuada. Letra C, cowboy. Cowboy é acentuada, embora o oi seja um ditongo aberto, assim como o oi de joia, aqui o ditongo aberto está na posição de oxítono, ou seja, é a última sílaba da palavra. Então, nesse caso, a reforma ortográfica não mexeu nessa acentuação. Então, cowboy tinha acento, continua com acento. Raízes. Raízes tem acento porque eu tenho aí um hiato. Se eu separo as sílabas da palavra raízes, fica ra e sozinho, portanto, acentuado. E zes no final deve ser acentuado pela regra dos hiatos. E também é acentuada, porque é uma oxítona terminada em em. As oxítonas terminadas em são acentuadas. Então, aqui na letra C, eu tenho as palavras cowboy, raízes e também as três palavras são acentuadas. É, portanto, a alternativa correta. Vamos só ver a letra D. A letra D eu coloquei aí Nobel, mas, gente, Nobel não tem acento. Por quê? Porque a pronúncia não é Nobel, a pronúncia é Nobel. A sílaba mais forte é a última, bel. Nobel rima com papel. Então, gente... então, professora, Nobel tá errado? Nobel tá errado. Se a pronúncia fosse Nobel, a palavra teria acento, porque seria uma paroxítona terminada em L, como todas as paroxítonas terminadas em L. Mas a pronúncia não é Nobel, a pronúncia é Nobel, com a última mais forte. Portanto, não tem esse acento e a pronúncia correta é Nobel. E Nobel, para quem não sabe, é o prêmio de reconhecimento internacional, o prêmio Nobel. Próxima palavra, nível. Nível, sim, é uma paroxítona terminada em L e deve ser acentuada por esse motivo, está correta. E para terminar, raiz. Raiz não deve ser acentuada pelo mesmo motivo de juiz, porque embora seja um hiato, ele é um hiato seguido de Z, e o hiato seguido de Z não deve ser acentuado. Aí você olha para as alternativas e fala, nossa, professora, mas raízes tem acento e raiz não tem acento? Exatamente. Por quê? Porque daí você vai separar as sílabas de raízes, o I fica sozinho, ele não está seguido de Z quando a palavra vai para o plural, o Z fica na outra sílaba. Já a raiz, você vai separar as sílabas, o Z fica na mesma sílaba do I. Então, o I seguido de Z não deve ser acentuado. Por isso, a única alternativa em que todas as palavras foram acentuadas corretamente é a C. Vamos à sexta questão. E vocês devem estar notando que as questões estão ficando mais difíceis, né? Vamos lá. Tem 3 frases que é para completar. Primeira frase. O tempo não para. E aí nas alternativas tem para com acento e para sem acento. Segunda frase. Ontem ele não pôde sair mais cedo. Aqui também nas alternativas eu tenho pôde com acento circunflexo e pôde sem acento circunflexo. E terceira frase, você precisa pôr os livros na estante. Alternativas com acento circunflexo, pôr com acento e pôr sem acento. Vamos agora à sexta questão, que é sobre acento diferencial. O acento diferencial não segue uma regra específica de acentuação. Ele serve para diferenciar palavras que são iguais, para evitar possíveis ambiguidades. Olha só, primeira frase. O tempo não para. Aqui eu tenho uma forma, uma flexão do verbo parar.
Antes da última reforma ortográfica, essa forma do verbo parar era acentuada, ela tinha o acento que diferenciava o verbo, a forma verbal do verbo parar, da preposição para. Então, existia esse acento. Não existe mais. Aqui, então, é para sem acento, mesmo sendo uma forma, uma flexão do verbo parar. Que isso, meu Deus? Segunda frase. Ontem ele não pôde sair mais cedo. Aqui eu tenho o verbo poder no passado, que tem acento circunflexo para diferenciar da flexão do verbo poder no presente. Ele pode sair mais cedo todos os dias, mas nesse caso é ele não pôde. Note que a forma verbal pode no presente tem o som mais aberto. Já pôde no passado, que é o caso dessa frase, tem o som mais fechado, recebe, portanto, o acento circunflexo, que é o acento diferencial. A última reforma ortográfica não alterou o acento diferencial dessa forma verbal do verbo poder. Terceira frase. Você precisa pôr os livros na estante. Aqui eu tenho o verbo pôr. O acento circunflexo do verbo pôr diferencia o verbo da preposição pôr, que num contexto assim, eu vou por um caminho mais longo. Esse pôr é uma preposição que não tem acento. Já o verbo pôr, que tem sentido de colocar, tem acento circunflexo e manteve-se esse acento circunflexo mesmo após a reforma ortográfica. É, então, um acento diferencial. Então, a gente tem para sem acento, o acento caiu na última reforma, pôde com acento circunflexo e por também com acento circunflexo. A alternativa correta é a B. Vamos à sétima e última questão. É para completar com 3 palavras. Vamos lá. Este condomínio utiliza água de reuso. Aqui nas alternativas eu tenho condomínio com acento em diferentes lugares da palavra, água com acento e sem acento e reuso com acento e sem acento. E aí, qual a alternativa que completa corretamente essa frase? Este condomínio utiliza água de reuso. Aqui nós temos a palavra condomínio, que deve ser acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, assim como todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Algumas gramáticas trazem também condomínio como uma proparoxítona eventual. Sendo considerada como uma proparoxítona eventual, também deve ser acentuada, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eu tenho aqui condomínio com acento no primeiro i, acento agudo no primeiro i. Utiliza água. A água deve ser acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo, assim como eu já tinha falado sobre condomínio. Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, a mais forte é o primeiro A, que deve levar acento agudo. E, por fim, utilizar água de reuso. A gente tem a palavra reuso. Reuso é uma palavra interessante, né? Eu nunca tinha pensado sobre a acentuação da palavra reuso. Eu nunca tinha pensado sobre a palavra reuso. Aí, uma vez eu vi num condomínio essa mesma frase, com a palavra reuso acentuada, eu achei estranho. Eu falei, nossa, reuso tem acento? E eu pensei nas regras de acentuação, eu concluí que sim, reuso tem acento. Depois eu fui pesquisar nos dicionários, os dicionários trazem reuso com acento. Eu acho que esse estranhamento em relação à acentuação da palavra reuso vem do fato de que o verbo reutilizar não tem acento. Não tem acento porque a sílaba mais forte não é o U. Já reuso deve ser acentuada pela regra dos hiatos. Como assim a regra dos hiatos, professora? Vamos separar as sílabas da palavra reuso. Re-u-zo. Aqui eu tenho um hiato, porque eu tenho 2 vogais, o E e o U, que quando, na separação de sílabas, essas vogais ficam em sílabas separadas, e o U é tônico, é forte, deve receber, portanto, acento agudo. Então, reuso é uma palavra que deve ser acentuada, recebe o acento no U pela regra dos hiatos. A única alternativa, então, que apresenta todas as palavras acentuadas corretamente é a D, condomínio, água e reuso.
Conta pra gente nos comentários se você já sabia que reuso tem acento ou se você daqui pra frente vai ficar como eu, olhando todas as placas dos condomínios para analisar se está com ou sem acento. Chegamos ao fim de mais um teste aqui no canal Português com Letícia. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder nadinha. Já deixa também o gostei nesse vídeo, compartilha com os amigos. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha acertado. Não se esqueça de contar pra gente nos comentários quantas questões você acertou, o que aqui foi novidade para você. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!